Graça e paz, eleitos, abençoados do Senhor, irmão Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo. Estamos aqui uma vez mais para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Graça e paz para todos os eleitos de Deus. Graça e paz para o irmão Marcos Araújo. Deus continue te abençoando, eleito, abençoado, pois o irmão já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. De antemão, quero mandar aí a graça e a paz e um alô para todos os irmãos no YouTube, para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos também aqui no Facebook. Sejam bem-vindos ao Evangelho, sejam bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Glórias a Deus. Meus amados, antes de nós entrarmos na palavra, eu vou fazer uma breve oração, uma breve confissão, pois orar significa falar com Deus. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo disse assim: quero que ore por todos os homens, levantando mão santa sem ira e nem contendas. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o mesmo pregador da graça Paulo disse: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai amado, toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao teu nome. O Senhor é grandioso, o Senhor é eterno, o Senhor é sublime, o Senhor está acima de todos e de todos, porque o Senhor é poderoso e o Senhor habita no nosso espírito. Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas, por olhar, por falar, por julgar, por pensamentos e obra. Paizinho, me perdoe em nome de Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, continua abençoando teus filhos, tuas filhas, teus eleitos abençoados que vão ouvir essa mensagem. Eu te peço, empurra um pouco mais essa espada do Espírito sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, para, meu Deus, que eles sejam impactados e transformados com essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça de Cristo. Pai dos Espíritos, fala conosco. Eu te peço que pela tua graça o Senhor me use, pois eu vou usar a tua palavra. Pai dos Espíritos, essa é a minha petição. Amém. Glórias a Deus. Vai compartilhando essa live aí para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem poderosa da graça de Deus. Glórias ao Cristo ressuscitado. Meu amado irmão Marcos Araújo, estamos juntos aí nessa fé, viu? Estamos juntos aí nessa fé. Estamos aqui em torno do nome do Cristo ressuscitado, aonde a honra, a glória e o louvor só pertence a Jesus Cristo ressuscitado. Seja bem-vindo à minha live também, irmão João Batista. Graça e paz. Deus continue te abençoando. Amém. Eu vou ler aqui no livro histórico de Mateus, para nós ganharmos tempo, no capítulo de número 24, aonde diz assim a epígrafe: o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mista que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para a sede atormentados, e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Eu vou ler mais uma vez agora o versículo de número 15 e 16. Eu vou ler o versículo 15 e 16. Quando, pois, vede que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Abençoados em Cristo, vejamos que no livro histórico de Mateus, capítulo 24, Jesus de Nazaré, ele olhou para os seus 12 alunos, seus 12 discípulos, que eram judeus de origem judaica, e ele disse o seguinte: estais vendo esse templo? Estais vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Então, esse evento aqui, Jesus falou para os seus 12 alunos, para os judeus, para os seus 12 discípulos, que eram judeus de origem judaica. Esse evento, Jesus não falou para a igreja. Esse evento, Jesus falou para os 12, tão somente para os seus 12 discípulos. Estais vendo esse templo, estais vendo essa estrutura? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 3, a Bíblia diz que Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras fica lá em Israel, fica lá em Jerusalém. Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras. E seus discípulos, lhe chamando em particular, lhe perguntou, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí Jesus falou sobre os sinais que iam preceder a sua vinda ou a sua volta. Os sinais que iam preceder o seu retorno, a sua volta. E esses sinais que Jesus apresentou para os seus 12 discípulos foi falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerra, terremoto, maremoto, reino contra reino, peste, nação contra nação. Só que Jesus disse que esses sinais ainda não era o fim, que o fim ainda haveria de vir. Seja bem-vindo à nossa live aí, irmão Conceição Calmon, né? Irmã Conceição Calmon, seja bem-vinda à nossa live. Graça e paz. Seja bem-vindo à nossa live também, irmão Paulo Pires, ministro do Evangelho da Graça, aí de Rio Grande do Sul. Graça e paz, filho do Altíssimo, filho do Eterno. Deus é contigo. Tamo junto aí pregando esse Evangelho poderoso da graça de Deus. Então, meus amados, seja bem-vindo também à nossa live, irmão Ítalo. Graça e paz, Deus continue te abençoando e abençoando a tua família. Então, abençoados, vejamos que Jesus falou sobre os sinais que iam preceder a sua vinda, ou por que não dizer,
a sua segunda vinda. Ele falou sobre terremoto, maremoto, reino contra reino, nação contra nação. Ele falou sobre guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Mas ele disse que tudo isso aqui ainda não era o fim. Ele disse que isso aqui era o princípio das dores. E Jesus de Nazaré estava falando isso com seus 12 alunos, seus 12 discípulos. Tanto é que no versículo 9 de Mateus 24 ele disse: então vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Tanto é que os apóstolos de Cristo morreram por amor ao nome de Jesus Cristo. Eles morreram por amor ao nome do Cristo ressuscitado. Pedro, Tiago e etc. Então, os 12 discípulos apóstolos, os apóstolos de Cristo, eles morreram por amor ao nome de Cristo, como Cristo disse: então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Só que esse evento, Jesus estava falando com seus 12 discípulos. No versículo de número 10, Jesus disse: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo de número 13, Jesus de Nazaré, ainda conversando com seus 12 discípulos, ele disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14 ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, e então virá o fim. Então, queridos, abençoados, Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 discípulos que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Só que essa salvação não é salvação para a vida eterna. Essa salvação era a salvação do juízo que ia vir em 70 DC depois de Cristo. Aonde Deus usou a espada de Tito II, general romano, quando ele invadiu Jerusalém, matou os sacerdotes, demoliu, destruiu o templo de Jerusalém e devastou, massacrou, sitiou Jerusalém em cumprimento à profecia do profeta Daniel na antiga aliança, no antigo pacto. Então, quando Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos, alunos, aquele que perseverar até o fim será salvo, seria salvo de quê? Salvo do juízo. Do juízo que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Jesus veio sobre as nuvens, e a expressão sobre as nuvens significa vir com juízo. Ele veio com juízo para fazer juízo sobre os judeus, sobre Israel. Ele julgou Israel, fez juízo, julgou todas as coisas, depois entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Então Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 discípulos que aquele que perseverasse até o fim seria salvo do juízo que ia acontecer em 70 DC depois de Cristo. Aí no versículo 14, Jesus de Nazaré disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, e então virá o fim. A expressão em todo o mundo era o mundo de então. Que mundo era esse? O mundo religioso de Israel. E esse evangelho do reino não era o evangelho da graça. Esse evangelho do reino era o evangelho da circuncisão. Pois Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré não era ministro da incircuncisão. Jesus de Nazaré nunca pregou o evangelho da graça. Os alunos de Jesus de Nazaré, os discípulos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, eles não pregavam o evangelho da graça, eles pregavam o evangelho da circuncisão. E Jesus de Nazaré era pregador, era ministro da circuncisão. Paulo disse aos romanos, em Romanos capítulo 15, a saber, o versículo 8, assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais.
Seja bem-vinda à nossa live aí, irmã Maria das Graças. Deus continue te abençoando, eleita, abençoada. Deus é contigo, minha amada, viu? Que o Pai continue te abençoando, pois a irmã já é abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Então, Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei de Moisés e do reino de Deus, do reino dos céus. E o evangelho do reino dos céus. Quem pregava o evangelho da graça era Paulo. Então Jesus disse para os seus 12 discípulos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo de Israel, do mundo de então, no mundo religioso de Israel, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. E esse fim chegou, esse fim veio em 70 DC, no dia da parousia, em 70 DC, depois de Cristo, quando ele veio com juízo sobre as nuvens, porque a expressão sobre as nuvens quer dizer com juízo sobre Israel, sobre os judeus, julgou todas as coisas e depois voltou para o Pai. Porque essa expressão, vir sobre as nuvens, significa vir com juízo. Olha o que está escrito no livro das Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 2. A expressão vir sobre as nuvens, até os principais dos sacerdotes, os escribas e fariseus, eles entendiam, era uma linguagem de figura. Era uma linguagem de figura aonde os judeus entendiam, era uma linguagem judaica. Simbolizava, representava juízo, julgamento. Lamentações de Jeremias capítulo 2, está escrito assim: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Olha como está escrito. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Então, a expressão na Bíblia, vir sobre as nuvens, representava o juízo de Deus. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, no Antigo Concerto, na Velha Aliança, no Antigo Pacto, no capítulo de número 29. Isaías, capítulo de número 29. Glória ao Pai. Eu vou mostrar para você, porque vir sobre as nuvens não quer dizer essas nuvens literalmente do céu. Vir sobre as nuvens significa vir com juízo. Amém, abençoados? Vir com juízo. Então, todas as vezes que aparece a palavra na Bíblia, ele vem sobre as nuvens, significa vir com juízo. Então, no livro do profeta, ainda, o profeta Isaías, capítulo 19, versículo 3 e 4, olha o que está escrito, eu vou ler para você. Isaías, capítulo 19, versículo 3 e 4. É porque os religiosos, eles pensam que Jesus vai vir sobre as nuvens, literalmente do céu. E que Jesus vai vir sobre as nuvens do céu e vai arrebatar a igreja. Mas entenda, vir sobre as nuvens significa juízo. Isaías capítulo 19, versículo 3 e 4. Glórias a Deus. Diz assim a epígrafe: profecia contra o Egito. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira. Isso aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não ia vir cavalgando em uma nuvem ligeira, literalmente falando. É uma figura de linguagem, simbolizando juízo e julgamento de Deus contra o Egito. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá o Egito, e os ídolos do Egito serão removidos. Então, vim sobre as nuvens, simbolizava, representava juízo. Então, os religiosos não entendem isso, mas tudo que Jesus falou, esse evento foi para Israel.
foi para os seus 12 discípulos e não para a igreja hoje. Foi para os cristãos do primeiro século. Foi para os seus 12 discípulos. Então, amados, entendam. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, está escrito assim: quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Esse lugar santo aqui foi o templo de Jerusalém. Daniel profetizou nas suas profecias que o templo de Jerusalém ia ser destruído. E Jesus de Nazaré também profetizou a destruição do templo de Jerusalém, no livro histórico de Mateus, capítulo 24, a saber, o versículo de número 2, quando ele disse: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo, Jesus nunca falou mentira, ele falou em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quem ler, entenda, versículo 16. Então, os que estiverem no Brasil, que fujam para os montes. Os que estiverem na Angola, na França, na Suíça, que fujam para os montes. Está escrito assim? Não. Está escrito assim: então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Irmão Fabiano Santana, aonde fica a Judéia? No Brasil? Não. A Judéia não fica no Brasil. A Judéia fica lá em Israel, lá em Jerusalém. Então, esse evento foi para Israel, foi para aquele aion, foi para aquela geração, e não para a nossa geração. Então, os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias? Porque em 70 depois de Cristo, quando houve a chamada tão grande tribulação, como nunca houve tão grande tribulação, Tito II, ele veio, destruiu o templo de Jerusalém, levou as mulheres grávidas cativas, decapitou algumas mulheres e outras foram presas. E aí agora está escrito: mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Isso aqui, por que Jesus de Nazaré disse para os seus 12 alunos, seus 12 discípulos: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado? Por quê? Porque no inverno ficaria difícil para os 12 discípulos fugirem da grande tribulação que aconteceu em 70 por Tito II, com seu exército romano, em 70 DC depois de Cristo. Ficaria difícil para eles fugirem. E por que também que Jesus disse: orai para que a vossa fuga também não aconteça no dia de sábado? Porque os judeus de origem judaica, inclusive os 12 alunos de Jesus de Nazaré, que eram judeus de origem judaica, eles guardavam o Shabat, eles guardavam o sábado. E no dia de sábado, os judeus nem varriam as suas casas. Como eles não varriam nem as suas próprias casas, no dia de sábado, eles não poderiam fazer nada, não poderiam viajar e nem tampouco fugir, porque eles guardavam o Shabat, eles guardavam o sábado. Por isso que Jesus de Nazaré disse: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Entende? Então, livro histórico de Mateus ainda, capítulo 24, versículo 29, Jesus de Nazaré ainda disse assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Para os religiosos, eles dizem que Jesus está voltando. E eles dizem que um dos sinais da vinda de Cristo, da volta de Jesus, eles dizem que o sol vai se escurecer.
Porque os religiosos, eles leem a Bíblia literalmente. E eles futurizam tudo e jogam tudo para o futuro. Eles futurizam e jogam para frente, jogam para o futuro. Então, para os religiosos, quando Jesus estiver perto de voltar, o sol vai se escurecer e a lua não vai dar mais a sua claridade, a lua não vai dar mais a sua luz. Só que quando Jesus de Nazaré, observe que Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica e ele usava figura de linguagem. Isso aqui é uma linguagem judaica. Jesus de Nazaré disse assim: e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Jesus estava se referindo, estava falando sobre os governos humanos da sua geração. Os governos humanos da sua época. A expressão só escurecerá e a lua não dará sua luz estava se referindo aos governos da sua época. Isso aqui era uma figura de linguagem. Tu te lembras que no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, José, ele teve um sonho, em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, e José contou o seu sonho para os seus irmãos, para seu pai, e está escrito assim, Gênesis 37, 9, e sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Isso aqui foi literal? Não. Isso aqui foi uma figura de linguagem. O sol e a lua se inclinou diante de José? Não. O sol e a lua não se inclinou diante de José. E as estrelas também não se inclinaram diante de José. A expressão aqui, o sol e a lua, e essas 11 estrelas que iam se inclinar diante de José, estava se referindo aos seus irmãos e estava se referindo também a seus pais, porque até então José estava sob o governo dos seus pais. José estava sob o governo dos seus pais. Isso aqui é uma figura de linguagem. Não quer dizer literalmente que 11 estrelas e o sol e a lua iam se inclinar e se inclinaram diante de José. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, isso aqui é uma figura de linguagem. E tudo que Jesus de Nazaré disse, ele disse para aquele aion, para a sua geração, para a sua época, e não para essa geração, e não para a nossa geração. No livro histórico de Mateus, capítulo ainda 24, versículo 30, está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu já falei aqui que vindo sobre as nuvens quer dizer juízo, para julgar Israel, com poder e grande glória. Só que ele disse aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A igreja de Cristo ouvida as pessoas hoje não está esperando o Filho do Homem. Nós não estamos esperando o Filho do Homem. Quem estava esperando o Filho do Homem foi os 12 discípulos. Quem estava esperando o Filho do Homem foi os 12 alunos de Jesus de Nazaré, os seus 12 discípulos. Nós não estamos esperando o Filho do Homem, porque o Filho do Homem era Jesus de Nazaré. Nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós não pertencemos ao Filho do Homem. Nós pertencemos ao Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Então, no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 30, ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. A expressão, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, significa as 12 tribos de Israel. A pergunta que não quer calar é, qual de vocês aí que pertence às 12 tribos de Israel? Ninguém.
Eu não pertenço às 12 tribos de Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo de número 34. Em verdade vos digo, observe, amados, que Jesus nunca falou mentira, ele sempre falava em verdade. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração Jesus de Nazaré estava falando, abençoados? A sua geração. Ele disse, olha, não vai passar essa minha geração sem que tudo isso aqui que eu disse para os meus 12 discípulos, em outras palavras, aconteçam. Então, tudo quanto Jesus de Nazaré disse, aconteceu, se cumpriu na sua geração. E nada vai se cumprir na nossa geração. Já se cumpriu tudo na sua geração. Entende? Em verdade, vos digo que não passa nesta geração sem que todas essas coisas aconteçam. 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, amados, preste bastante atenção. Tudo quanto Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos foi para a sua geração. Jesus, ele não vai votar. Alô, religiosos, Jesus não vai votar. Jesus, ele já votou e hoje ele mora em nós. Ele mora dentro de você. Ele mora no meu espírito. Ele mora no teu espírito. Entende? Ele não vai votar mais. Olha o que está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 27 e 28. Jesus conversando com seus 12 discípulos, olha o que ele disse. Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E ele deu a cada um segundo as suas obras em 70 depois de Cristo, que ele retribuiu os judeus cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus de Nazaré olhou para os seus 12 discípulos e disse, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, ou seja, que não vão morrer até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, teve discípulos de Cristo que ficou vivo e viu ele vindo sobre as nuvens com juízo sobre os judeus, sobre o povo de Israel. Entende? Os principais sacerdotes, os sacerdotes oriundos de Jerusalém, os escribas e fariseus, eles entendiam, irmão Elias Paulo, graça e paz, ele escreveu aí para mim, graça e paz, irmão Elias Paulo, Deus continue te abençoando, o senhor, tua esposa Vanilda Lima, ministra do Evangelho, ministra de uma nova aliança, e o senhor também, pregador do Evangelho, ministro de uma nova aliança, graça e paz. Deus continue te abençoando tua vida como tem te abençoado, pois o Senhor já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, eleitos abençoados, os escribas e fariseus, eles entendiam, eles conheciam a expressão vir sobre as nuvens, que significava julgamento, juízo. Tanto é que no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo de número 63, está escrito assim: E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo um sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Versículo 64. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém,
que vereis daqui a 2000 anos o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Está escrito assim? Não. Está escrito assim. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Por quê? Porque para o escriba, que era intérprete da lei de Moisés, que era um versado na Torá, na lei mosaica, e para os fariseus, e para os principais sacerdotes, e para o sumo sacerdote, eles entendiam muito bem a expressão vir sobre as nuvens, que representava juízo, julgamento de Deus. Todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra vir sobre as nuvens, como em Lamentações capítulo 2, como se encheu de nuvens, e Isaías 19, versículo 3 e 4, o Senhor vem cavalgando sobre as nuvens. Os sacerdotes lá de Jerusalém, eles entendiam que vir sobre as nuvens era juízo de Deus. Então, quando Jesus de Nazaré disse assim, em breve, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, ele disse, não, ele está se declarando que ele é Deus. Ele blasfemou, é um blasfemo, porque só quem vem, porque ele entendia que vir sobre as nuvens significava juízo. E quando a Bíblia fala sobre vir sobre as nuvens, ou vir com as nuvens, significa juízo, julgamento de Deus contra uma nação. Então ele disse, se ele está dizendo que vai vir sobre as nuvens do céu, ele está auto se declarando Deus, ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele vai trazer juízo, que ele vai julgar e vai ser em breve. É um blasfemo. Aí no versículo 65, o que é que o sumo sacerdote judeu de origem judaica fez? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Porque ele entendia que vir sobre as nuvens quer dizer vir com juízo. Pegou aí? Entendeu? Então, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, foi a manifestação de Deus, foi a manifestação do Pai, para trazer juízo, para julgar Israel, para trazer juízo, julgamento sobre os judeus. Olha o que está escrito no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 17. Então, Jesus de Nazaré, ele foi a manifestação de Deus para trazer juízo sobre Israel, sobre os judeus. Não sobre a igreja gentílica, não sobre nós, não sobre os gentios. Porque contra a igreja de Cristo, filho das pessoas gentílicas, contra nós, contra os gentios, não há juízo. Disse Paulo em Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, contra os gentios, não há juízo. Porque nós estamos livres de condenação. O juízo foi para os judeus, o juízo foi para Israel, e foi naquele aion, foi naquela geração, naquela época, na geração de Jesus de Nazaré, e não na nossa geração. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, olha o que está escrito. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Pedro aqui estava profetizando que o julgamento, o juízo, ia começar pela casa de Deus. E aonde era a casa de Deus? A casa de Deus era o templo de Jerusalém, que não existe mais. O templo de Jerusalém, no tempo de Pedro, era a casa de Deus.
E Pedro disse que o juízo ia começar pela casa de Deus. Quando Deus usou a espada de Tito II, general romano, o filho da perdição, ele devastou, massacrou Jerusalém, invadiu o templo de Jerusalém, matou os sacerdotes e destruiu o templo de Jerusalém. Então o juízo começou pela casa de Deus. Então, amados, não existe essa que Jesus vai vir sobre as nuvens, literalmente falando sobre as nuvens do céu. Como os religiosos acreditam. E qualquer coisa que acontece, eles começam a anunciar aí no Facebook e nas redes sociais. É a volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Veio a Hades. Eles disseram, a Hades é a volta de Jesus. A Hades matou diversas pessoas, milhares de pessoas, e Jesus não voltou. Veio a gripe suína. Eles disseram, é Jesus voltando. Venha para a igreja. Matou milhares de pessoas e Jesus não voltou. Entende? Veio o coronavírus e eles começaram a pregar. Está vendo? Jesus está às portas. Jesus está voltando, porque Jesus falou que um dos sinais da sua vida ia ser peste. Mas ele falou para aquele aion, para a sua geração, que ia ter peste, terremoto, guerras, maremoto. Ele falou isso para a sua época, para o seu povo judeu, para a sua geração, e não para a nossa geração. Agora, desde quando o mundo é mundo, sempre vai ter guerras, sempre vai ter morte, sempre vai ter peste, sempre vai ter doenças. Entende? Mas isso não é sinal que Jesus está vindo sobre as nuvens hoje. Isso não é sinal que Jesus está voltando. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é Jesus voltando. Porque desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra. E sempre vai haver guerras. Mas Jesus não está voltando. Porque ele não é mentiroso. Entende? Paulo escrevendo sua carta no ano 51 depois de Cristo, a igreja que se reuniu ao nome do Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis que por espírito, que por palavras, que por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque os falsos mestres estavam escrevendo cartas, epístola, e colocando nas cartas, nas epístolas, como que quem escreveu aquela carta foi Paulo. Os falsos mestres estavam escrevendo cartas e colocando na carta, colocando como autor da carta Paulo, como que fosse que foi Paulo que escreveu aquela carta, dizendo que Jesus já estava vindo, que a volta do Senhor já estava próximo e que Jesus já ia voltar. Aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse, no versículo 2, que não vos novais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito significa por profecia, que por palavra, quer dizer, por mensagem, pregações, que por epístola, como que de nós, ou seja, como que foi eu que escrevi, como que de nós, como que foi eu que escrevi, porque eu não escrevi nada. Isso que estão falando para vocês aí em Tessalônica é fake news, é uma falácia. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí no versículo 3, Paulo disse, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado,
o filho da perdição. Só que o filho da perdição era Tito. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus num templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo adoração, querendo honra, querendo glória. Então, o filho da perdição não é o anticristo. E os religiosos dizem, porque Paulo disse que antes de Jesus voltar, vai se manifestar uma grande apostasia e o anticristo também vai se manifestar. Porque Paulo disse que antes de Jesus voltar, primeiro o anticristo tem que se manifestar, que é o homem do pecado, o filho da perdição. Abençoado. O homem do pecado, o filho da perdição, era Tito II. Não tem nada a ver com o anticristo. E o anticristo nos dias de Paulo não representava um rei, não representava alguém. Anticristo era tudo aquilo que é contra, que se opõe, que era contra ao evangelho. Como o apóstolo João disse, 1 João capítulo 2, a saber, o versículo de número 18. Filhinhos, é já a última hora. E vocês sabem que o anticristo há de vir. Mas muito num prezado momento tem se feito o anticristo. O verbo anti quer dizer no grego aquele que é opositor, aquele que se opõe, aquele que é contra. Todos aqueles que pregam a mensagem que não é da graça de Deus são anticristo. Todos aqueles que é contra o evangelho, que se opõem à verdade do evangelho, são anticristo. Porque anticristo não é um político. Anticristo não é um governador. Anticristo não é um homem ou uma mulher. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo. É aquele que se opõe à verdade do evangelho. Porque para os religiosos, muitos religiosos dizem, tal presidente é o anticristo. Fulano de tal é o anticristo. É a besta do Apocalipse, capítulo 13, que vai surgir do mar. Mas não é abençoado. Anticristo é todo aquele que é contra o evangelho do Cristo ressuscitado, aquele que é opositor, aquele que é contra, aquele que se opõe. E esses anticristos já existiam na época do apóstolo João, no primeiro século, já existia na geração de João. Ele disse assim, vocês sabem que o anticristo há de vir, mas muito agora tem se feito o anticristo. Opositor, aquele que é contra, aquele que prega uma mensagem ao contrário do que Cristo pregou, aquele que prega o que Jesus nunca mandou pregar, aqueles que levam as pessoas a blasfemarem contra Deus, são os anticristos. Os intitulados pastores aí, bispo, apóstolo, padre, são os anticristos dessa geração. Eles pregam uma mensagem que Jesus não mandou pregar. Eles pregam uma mensagem que não é para nós. Eles pregam o evangelho caducado, que caducou. Eles pregam um evangelho vencido, uma mensagem vencida. Eles pregam a lei. São os anticristos dessa geração. Então, meus amados irmãos, Jesus não vai votar. Ele já votou e hoje ele mora dentro de você. Ele mora no nosso espírito. Entende? Ele não vai votar. Aí os religiosos dizem, não, mas a trombeta vai tocar. Temos que estar preparado, venha para a igreja, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Olha o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50 e 51. 1 Coríntios, capítulo 15, glória a Deus, versículo 50 e 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 e 51. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando Paulo usa a expressão e diz, porque a trombeta soará, para os religiosos, eles acham que Jesus está voltando, e quando os religiosos dizem que a trombeta vai soar, que a trombeta vai tocar, eles acham que essa trombeta aí normal, que as pessoas pegam para fazer barulho. Pum, puru, pum, pum. E Jesus já vem sobre as nuvens arrebatar eles igual um bonequinho, e eles vão subir igual boneco sobre as nuvens do céu para se encontrar com Jesus. Só que quando a Bíblia fala sobre o soar da trombeta, é porque o sacerdote lá em Jerusalém, quando ia reunir o povo, eles tocavam a trombeta. Eles tocavam a trombeta para reunir o povo. Então Paulo usa aqui uma figura de linguagem. Está usando a linguagem judaica da sua geração, da sua época. Entende, eleitos? Da sua geração. Olha o que Paulo disse aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, porque Paulo pensou que ele não ia morrer, que ele ia estar vivo até 70, mas ele morreu no ano 68 depois de Cristo. Ele não viu Cristo ressuscitado vindo sobre as nuvens. Ele não viu Jesus vindo sobre as nuvens, trazendo juízo sobre Israel, julgando Israel, trazendo juízo sobre Jerusalém, sobre Israel. Paulo morreu em 68 depois de Cristo por Nero. Nero matou Paulo. Ele foi morto decapitado, degolado, arrancaram a cabeça de Paulo. Então Paulo aqui, ele até pensou que ele ia estar vivo até 70, até o dia do juízo, mas ele morreu antes. Aí ele usa a expressão, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando Paulo diz no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, esses aqui que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, foram aqueles que morreram antes do juízo. Aqueles que morreram antes do juízo, que recebem o nome de morte adema. Eles morreram antes do juízo. Entende, eleitos? Eles morreram antes do juízo, e o nome dessa morte recebe o nome de morte adema. Ou seja, eles estavam retidos. Os espíritos deles estavam retidos no Hades, na sepultura, na morte adema. Aí Paulo usa a expressão e diz, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo estava dizendo o seguinte, que aqueles que morreram antes de 70, antes do juízo, né, antes da cruz, que estava com seus espíritos retidos no Hades, no Seol, na morte adema, na sepultura, eles iam ressuscitar primeiro. Entende? E eles ressuscitaram em 70 no juízo, eles ressuscitaram e foram para o céu. Hoje, porque antes da cruz, quando as pessoas morriam, os espíritos ficavam retidos na morte adema, ficava no Hades, ficava preso no Hades, na sepultura.
Os espíritos ficavam retidos na sepultura. Aí Paulo diz, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles foram ressuscitados no juízo em 70, eles ressuscitaram quando Cristo veio sobre a nuvem que julgou Israel, ressuscitaram e foram para o céu. Entende? Os espíritos deles voltaram para o Pai. Hoje, quando você morrer, deixar esse corpo, o seu espírito não vai ficar retido na sepultura. O seu espírito não vai ficar retido na morte ADM. Assim que você morre hoje, o teu espírito já se apresenta diante de Deus em um corpo glorificado. O teu espírito não vai ficar retido no Hades, na sepultura. Assim que você morrer, assim que você for para o túmulo, o teu espírito vai se apresentar diante do Pai em um corpo glorificado. E você estará para sempre com o Senhor lá no céu. Entende? Então, eleitos, abençoado, Jesus não está voltando. Observe que no livro de Apocalipse existem várias expressões dizendo, brevemente a te virei. Brevemente quer dizer daqui a 2022 anos? Daqui a 2000 anos? Ou brevemente quer dizer rapidamente? Brevemente quer dizer rapidamente. Olha o que está escrito aqui na primeira carta que João, na ilha de Pátimo, exilado, João foi jogado na ilha de Pátimo por Nero. E no Apocalipse, capítulo de número 2, João escrevendo aqui, João escreveu e enviou uma das suas cartas à igreja que estava na progressiva cidade de Éfeso. E olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentiroso. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, brevemente, eleitos, é daqui a 2000 anos ou é rapidamente? Esse brevemente aqui é rapidamente. Então, João escreveu na ilha de Pátimo as 7 cartas às igrejas asiáticas, endereçadas às 7 igrejas que estavam reunidas nas casas lá na Ásia Menor. A igreja que estava reunida, o nome do Cristo ressuscitado, em uma casa na cidade de Éfeso, porque as 7 igrejas da Ásia Menor não são nomes de igreja, são nomes de cidade. Ao anjo da igreja que está na cidade de Éfeso. A palavra anjo aqui significa mensageiro. Ao mensageiro que está na cidade de Éfeso. Ao mensageiro que está na cidade de Laodiceia. Ao mensageiro que está na cidade de Filadélfia. Ao mensageiro que está na cidade de Sardes, de Pérgamo. Entende? Então, o livro de Apocalipse não foi escrito para mim. O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse não foi escrito para você. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Para que aquela igreja, aqueles irmãos se consertassem. Porque o juízo ia vir em 70. Entende? Em 70 DC depois de Cristo. E o livro de Apocalipse foi escrito entre os anos 64 a 65, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. O livro de Apocalipse não foi escrito depois de 70. O livro de Apocalipse foi escrito antes de 70. Nenhum dos apóstolos, ou seja, nenhuma carta de Paulo foi escrita depois de 70. Todas as cartas de Paulo foram escritas
antes de 70. E o livro de Apocalipse não foi escrito depois de 70, foi escrito em 65 depois de Cristo. Quem disse que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo foi um dos pais da igreja, que o pessoal chama de pais da igreja, que de fato não é pais de negócio nenhum, de igreja nenhuma. Um dos pais da igreja por nome Jerônimo. Jerônimo disse que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Mas o livro de Apocalipse não foi escrito no ano 95 depois de Cristo. O livro de Apocalipse foi escrito entre os anos 64 a 65 depois de Cristo. E João recebeu a incumbência de escrever 7 cartas e enviar as 7 igrejas a vida das pessoas que estavam localizadas na Ásia Menor, para que eles se consertassem, para que houvesse conserto, para que houvesse conserto antes do ano 70. Entende? Então preste bastante atenção. Brevemente não quer dizer daqui a 2000 anos. Brevemente quer dizer rapidamente. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está o quê, irmão Fabiano Santana? O tempo está próximo. Olha, meu irmão, a expressão o tempo está próximo está no indicativo presente. O tempo está próximo. Indicativo presente. Não quer dizer que ia ser depois de 2000 anos, porque o tempo está próximo. E esse tempo chegou em 70 depois de Cristo. Pegou aí? Então, o livro de Apocalipse não foi escrito para mim. O livro de Apocalipse não foi escrito para os gentios, para você. Foi escrito para as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, para os judeus de origem judaica. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. João nunca foi meu irmão e também João nunca foi meu companheiro na aflição. João era irmão daqueles irmãos judeus de origem judaica que estava localizado na Ásia Menor. Entende? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vê, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e ao Brasil, e aos gentios. Está escrito assim? Não. Está escrito assim: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Versículo 12. E virei para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então, eleitos, Apocalipse não foi escrito para mim. Apocalipse não foi escrito para você. E os religiosos, qualquer coisa que acontece, fala bem que está escrito em Apocalipse. Isso que está acontecendo é o Apocalipse. Mas o Apocalipse não foi escrito para mim. O Apocalipse não foi escrito para vocês. Os religiosos vão para Apocalipse aqui, ó, capítulo 12, e diz que essa mulher representa a igreja. Outros religiosos dizem que essa mulher representa Israel. Mas olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 12. A epígrafe diz assim: a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés,
e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, versículo 2, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, versículo 3, e visse outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, alguns religiosos dizem aqui que essa mulher, que estava com dores de parto e com ânsia de dar à luz, é a igreja. Outros dizem que é Israel, mas não é nem Israel e nem a igreja. Essa mulher aqui foi Maria. João apenas estava relembrando, fazendo uma retrospectiva sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus de Nazaré. Essa mulher aqui que estava com dores de parto e com ânsia de dar à luz foi Maria. E o que aconteceu? Versículo 3. E visse outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse grande dragão vermelho aqui foi Herodes, o rei Herodes, que queria matar o filho de Maria, que queria matar Jesus. Tu te lembras quando Herodes queria matar Jesus e o anjo avisou para José: foge para o Egito em sonho, para que José fugisse, porque Herodes queria matar o menino? Então, esse dragão vermelho aqui era Herodes. Então, João estava aqui fazendo uma retrospectiva do nascimento virginal de Jesus de Nazaré. Então, Apocalipse não foi escrito para mim, abençoados. Em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 1 está escrito assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Abençoados, aonde era o templo de Deus? Jerusalém. O templo de Jerusalém era o templo de Deus. E o altar, aonde se fazia sacrifício de animais pelos pecados do povo de Israel e pelos pecadeiros próprios. Quem é que fazia sacrifício no altar? Os sacerdotes. Os sacerdotes, oriundos da tribo de Levi e da linhagem da ordem de Arão, faziam sacrifício no altar pelos seus próprios pecados, porque a lei constituiu a homens pecadores como sacerdotes. Eles eram pecadores pelos seus próprios pecados e pelos pecados de Israel, pelos pecados dos judeus, por nome e transgressão da lei de Moisés. Entende? E o altar e os que nele adoram. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não meça. Por quê? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, como é que o livro de Apocalipse é para nós, é para você e ainda vai se cumprir? Que aqui, em Apocalipse capítulo 11 está escrito: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. O anjo aqui chegou para João e falou assim: João, levanta-te e mede o templo de Deus, antes de 70. Esse templo aqui era o templo de Jerusalém. João, antes de 70, estava medindo o templo de Jerusalém, que ia ser destruído em 70 pelo general romano Tito II. Então, Apocalipse é um jornal vencido. O livro de Apocalipse já se cumpriu. O livro de Apocalipse é um jornal vencido, é um jornal velho. É um livro que foi escrita em figura de linguagem. Porque, aliás, a Bíblia foi escrita em figura de linguagem. O Antigo Testamento, que recebe o nome de Veterotestamentário Bíblico, foi escrito em figuras de linguagem. Porque os judeus falavam em figura de linguagem. Eles usavam as suas próprias linguagens judaicas. Então, a Bíblia foi escrita em figura de linguagem. Só que, para nós gentios, não há figura de linguagem, porque figura de linguagem, quem usava eram os judeus de origem judaica. Entende? Então, o livro de Apocalipse não vai se cumprir. O livro de Apocalipse já se cumpriu. Então, brevemente, não quer dizer daqui a 2000 anos.
Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, olha o que está escrito, Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, quer dizer daqui a 2000 anos? Não. Eis que venho sem demora, gente, é breve, é brevemente, é sem demora, e não daqui a 2000 anos. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 7. Apocalipse 22, 7. Glórias a Deus. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que presto venho. Eis que presto venho. É daqui a 2000 anos? Não. É rapidamente. Pegou aí? Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, está escrito assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando Jesus veio com juízo sobre as nuvens, trouxe juízo, julgamento sobre os judeus, sobre Israel, ele veio e recompensou a cada um segundo as suas obras. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20. Aquele que testifica estas coisas diz: daqui a 2000 anos eu venho. Não está escrito assim, abençoado. Está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente cedo venho. Jesus já voltou, abençoado. O sistema religioso faz os religiosos aí, os intitulados pastores, pastora, bispo, até agora a mulher aí se intitulando também apóstola, mulheres que se intitulam evangelista também, bispa, faz os religiosos sem revelação do evangelho ficarem de olho nas nuvens, olhando para as nuvens. Eu já olhei para as nuvens quando eu era religioso. Quando eu fazia parte do sistema religioso, de vez em quando eu ia para o lado de fora, eu olhava para as nuvens. E dizia para mim: rapaz, Jesus está voltando, qualquer momento esse céu vai ser rasgado de um lado para o outro. Jesus vai vir sobre as nuvens, em cima de um cavalo branco. Vai ser lindo demais, que maravilha. E aí os intitulados pastores, bispo, apóstola, pastora, faz o povo aí, os religiosos desavisados, ficarem com o olho nas nuvens. E enquanto o povo está com o olho nas nuvens, eles estão com a mão no bolso do povo, arrancando dinheiro. O povo com o olho nas nuvens e ele na carteira do povo. Jesus está voltando e tome-lhe dinheiro, tome-lhe grana, tome-lhe grana. E o povo com o olho nas nuvens, desavisado, tontos. Jesus está voltando, está vindo sobre a nuvem. E os pastores com a mão nas carteiras deles. Os intitulados pastores com a mão nos bolsos deles. Porque essa frase, Jesus está voltando, dentro do sistema religioso, é uma grande fonte de renda. Para prender pessoas dentro do templo. Os pastores têm que falar que Jesus está voltando, irmã Maria das Graças. E eles não param de falar. E os religiosos sem discernimento, sem revelação, que são preguiçosos, têm preguiça de ler a Bíblia, comem desse reggae, irmão Ítalo. Eles dizem: Jesus está voltando mesmo. Você chega na oficina de um irmão, está lá escrito na porta: Jesus está chegando, Jesus está voltando. Você chega em um restaurante para jantar com tua família, às vezes o dono é evangélico, é religioso, ele coloca lá escrito, em alguns, né? Claro que não é todos, em alguns, Jesus está voltando. Aceita Jesus, porque Jesus está voltando. Mas isso é uma heresia.
Porque falar que Jesus está voltando hoje é chamar Jesus de mentiroso. Falar que Jesus está voltando hoje é dizer que Jesus é mentiroso. E tudo que está escrito aqui é uma mentira. Porque ele não vai voltar. Ele já voltou e habita dentro de nós. Pegou aí? Olha o que está escrito em Mateus 23, 34. Livro histórico de Mateus 23, 34. Eu sei que depois dessa mensagem o que vai ter de religioso me xingando aí. Mas eu estou querendo. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 34. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Portanto, eis que vos envio profetas. O que, Jesus? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis. Como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade. Jesus estava dizendo para que geração, gente? Para a geração dele, porque você está vendo aí algum religioso, algum intitulado profeta, ou apóstolo, ou intitulado pastor, sendo perseguido de cidade em cidade? Você está vendo aí algum intitulado profeta, ou apóstolo, ou pastor, sendo açoitado nas sinagogas, nos templos religiosos? Você está vendo aí, ou você já ouviu falar que algum intitulado pastor, ou apóstolo, ou bispo foi morto, crucificado, como Pedro foi de cabeça para baixo? Você já ouviu falar aí que alguns dos bispos, ou intitulados profetas aí, morreram por pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, foi açoitado, foi crucificado? Não, Jesus estava falando aqui para os judeus da sua geração. Ele está falando aqui para a sua geração e não para a nossa geração. E os perseguirei de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós quem? Sobre Jerusalém, gente. Sobre vós, Jerusalém. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Segura essa aí, doutor em teologia. Segura essa aí, religioso. Jesus disse, em verdade vos digo, que hão de vir, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração? A geração dele, e não na nossa geração. Pegou aí? Porque os intitulados teólogos aí, os bacharéis em teologia, com seus canudos, né? Os doutores, PhD em teologia, eles distorcem essa verdade. Essa verdade está aqui, mas eles dizem que não é bem assim não. Eles dizem e eles futurizam, dizendo que isso aqui ainda vai acontecer. Mas Jesus falou, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, a geração dele, e não a nossa geração. Segura essa batata quente aí, doutor, sobre a geração dele, e não na nossa geração. Quem é que matou os profetas? Jerusalém. Quem é que matava os profetas? Jerusalém. E o juízo de Jesus foi sobre quem? Jerusalém, sobre Israel. Em 70, vindo com juízo, vindo sobre as nuvens. Pegou aí? Olha o que está escrito ainda no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, quem matava os profetas e quem matou todos os profetas de Deus foi Jerusalém.
E Jesus de Nazaré disse aqui que ia trazer juízo, que todas aquelas coisas que ele disse ia vir naquela geração. E veio mesmo em 70 DC, no ano da parousia, quando ele veio sobre as nuvens com juízo e julgou Jerusalém, julgou Israel, depois entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Então ele não vai vir mais abençoado, ele já veio. Entende? Então, esse negócio de falar Jesus está voltando é uma grande fonte de renda no sistema religioso. Porque os intitulados pastores dizem, Maria das Graças, Jesus está voltando, venha para o culto. Vai que Jesus volte e vocês vão para o inferno. Vá que Jesus volte e pegue vocês em casa desapercebido. Pegue vocês no cinema, ou na escola, ou na faculdade, ou no shopping. Venha para os cultos, porque Jesus está nas portas. Mas tudo isso aqui se cumpriu na geração de Jesus de Nazaré. Entendeu? Então, os religiosos, eles não têm argumento bíblico para dizerem que Jesus está voltando. No livro histórico de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, olha o que Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos, para os judeus. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus disse isso aqui para quem? Para os seus 12 discípulos, não foi para nós. E ele vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. E sereis até conduzido à presença dos governadores. Como os discípulos, a expressão aqui governadores era na presença dos líderes religiosos. Como Pedro e João foi na presença do sacerdote, do sumo sacerdote, em Atos capítulo 4. Como os discípulos de Cristo foram à presença dos governadores e dos sacerdotes, serem interrogados. Isso aqui se cumpriu. Jesus falou para os seus 12 discípulos e não para nós. Entendeu? E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Versículo 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos que eles seriam odiados de todas as nações, de todos por causa do seu nome. Não foi para nós, porque os intitulados pastores, bispos e profetas e apóstolos aí, eles não são odiados, eles são aplaudidos. Eles são aplaudidos. Eles são ovacionados. A cada dia eles estão enriquecendo nas custas do povo. E eles são aplaudidos. Eles não são odiados. Eles não são perseguidos. Entende? E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo do juízo em 70 depois de Cristo. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus de Nazaré, irmão Elias Paulo, disse para os seus 12 discípulos, em verdade vos digo que vocês não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem.
Ele estava dizendo assim para os seus 12 discípulos: vocês vão percorrer todas as cidades de Israel. Quando vos perseguirem em um lugar, em uma cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Se Jesus ainda vai voltar, então os 12 discípulos de Jesus estão igual um doido ainda percorrendo a cidade de Israel e fugindo de uma cidade para outra, percorrendo a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Eles estão igual louco, babando, igual doido, de cidade em cidade, fugindo de uma nação para outra, de uma cidade para outra, até que venha o Filho do Homem. E isso não tem respaldo bíblico, porque Jesus disse aqui para os seus 12 discípulos. Ele disse: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. E os 12 discípulos estão percorrendo a cidade de Israel até hoje? Não, gente. Os 12 apóstolos já morreram. Então, isso que o sistema religioso prega é mentira, é heresia, é uma falácia, porque não tem respaldo aqui. Eu digo isso sorrindo. É mentira, é uma heresia, porque não tem respaldo no Evangelho. Jesus não vai voltar. Os religiosos vão morrer e Jesus não vai voltar. O que vai acontecer é o seguinte: você vai viver tudo quanto Deus preparou para você viver aqui nessa terra. Nem mais e nem menos. Aproveite e desfrute. Desfrute de tudo quanto o Pai preparou para você viver aqui nessa terra. Porque você vai viver tudo quanto você tem para viver aqui nessa terra, nem mais nem menos. Então aproveita, abençoados. No céu não entra nem carne nem sangue. Tem pessoas que falam assim: quando eu morrer, eu vou ver minha tia lá no céu. Eu vou ver minha mulher lá no céu. Abençoados. A Bíblia diz que carne e sangue não entra no reino dos céus. O que vai entrar no céu é o Espírito. A não ser que o Pai, que Deus, faça você reconhecer o Espírito que habitava dentro do corpo da tua esposa. A não ser que o Pai faça você reconhecer o Espírito que habitava dentro do teu marido. Mas se tu fez alguma coisa com tua mulher, aproveita, pede perdão em vida, beija em vida, passeia em vida, abraça em vida, beija mesmo, abraça, vai passear, come do bom e do melhor, vive tudo quanto Deus preparou para você, porque quando você morrer, a única coisa que vai para o Pai é o teu espírito, porque a carne vai voltar para o pó como era antes. Foi o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, o pó volta para a terra como era antes, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Se o espírito está voltando para Deus, é porque esse espírito um dia esteve lá com Deus. Então, quando você morrer, a única coisa que vai voltar para o Pai é o teu espírito. Pegou aí? Só que para os religiosos, eles dizem que Jesus está voltando. E quando você chegar no céu, você vai encontrar tua mãe lá, vai apertar a mão da tua mãe, vai abraçar a tua mãe. Vai não, filho. No céu não entra carne, não entra sangue. No céu só entra os espíritos dos justos aperfeiçoados, que foram aperfeiçoados com a morte de Cristo na cruz. Então você tem que me amar enquanto eu estou vivo. Você tem que me amar em vida. Eu tenho que te amar em vida. Quer fazer alguma coisa por mim? Faça agora. Entende? Porque no céu você não vai me abraçar mais não. Porque no céu seremos espíritos. Entendeu, abençoados? No céu não entra carne nem sangue. E o espírito volta para Deus que o deu. Então aproveita a tua vida. Entendeu? Faça tudo quanto você quer fazer aqui nessa terra, debaixo do temor de Deus, debaixo do temor do Pai, né? Do temor do Pai. E viva tudo quanto Deus preparou para vocês viverem. Entendeu, eleitos? Então, isso é uma grande fonte de renda no sistema religioso dizer que Jesus está voltando.
Eu ando por aí trabalhando e o que eu vejo é religioso com essa frase na boca. Jesus está voltando. Que eu estava no culto ontem, a pastora pregou e disse que Jesus está voltando e que a gente tem que nos preparar, né, irmão? Vamos se converter, né? Vamos se consertar, né? Enquanto eles estão se preparando, a intitulada pastora está indo para o salão, da progressiva no salão, com o dinheiro deles. Enquanto eles estão com o olho nas nuvens, esperando Jesus vir sobre as nuvens do céu, literalmente, a intitulada pastora deles, que é angulosa mercenária, está comprando um carro novo. Está colocando silicone. Tem essa também. Tem intitulada pastora aí colocando silicone. Tem intitulada pastora aí colocando seio. Comprando joia, comprando ouro com o dinheiro do povo, comprando um carro novo, comprando apartamento. Os intitulados bispo, apóstolo e pastores também aí, tudo ricos, milionários, usando o nome santo de Deus, comprando avião. E o interessante, sabe o que é, irmão Ítalo? É que eles dizem que Jesus está nas portas, que Jesus está voltando, e eles estão comprando fazenda, estão comprando avião, estão comprando jatinho, estão comprando apartamento, estão enriquecendo, cobrando o dízimo do povo, sendo que o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Ué, meu irmão, se Jesus está voltando, não era para ele pegar essa riqueza todas que eles têm aí e dar para os pobres? Não era para ele pegar o dinheiro deles e dar para os pobres? Por que eles estão comprando avião, jatinho, apartamento, fazenda, sítio? Jesus não está voltando? Se Jesus está voltando, por que eles estão enriquecendo, comprando apartamento, sítio, fazenda? Porque são cães gulosos, irmão. É uma farsa esse sistema, não há verdade no sistema religioso. É uma farsa. É apenas 171 para segurar o gado dentro do curral. Para o gado ficar lá, ó, igual um tonto dentro do curral, enriquecendo eles. E eles comendo do bom do melhor, comendo um queijo, comendo um caviar. E os gados dentro do sistema passando fome, morando de aluguel, alguns sendo despejados, e essa cambada de vira-latas aí, canalhas sem escrúpulo, pilantras, enriquecendo a cada dia com o dinheiro do povo, esses intitulados pastores aí do Brasil, bispo, apóstolo, pastora, são cães gulosos, mercenários, são ratos de púlpito, são ladrões. Entende? Porque ele já voltou, ele não vai voltar mais. Ele já voltou. E para a gente encerrar essa live, se Jesus vai voltar ainda como o sistema religioso prega, aonde está João? Aonde está João? Livro histórico de João, capítulo 21, versículo 22. Jesus de Nazaré disse para Pedro que João ia ficar vivo até a sua vinda. O único apóstolo, o único discípulo que ficou vivo até a volta de Jesus foi João. O único apóstolo, o único discípulo que ficou vivo até Jesus vir com juízo sobre as nuvens, com juízo em 70 depois de Cristo, foi João. Se Jesus vai voltar ainda, cadê João? João tem que estar em algum lugar. Livro histórico de João, capítulo 21, versículo de número 21. Diz assim: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Foi uma pergunta de Pedro, né? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Versículo 22. Disse-lhe Jesus: sim, eu quero que ele fique, até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então Pedro olhou para Jesus de Nazaré e falou assim: Senhor, e quanto a este aí? E quanto a João aí? O que será? Aí Jesus disse: não, eu quero que ele fique até que eu venha. Agora, quanto a ti, Pedro, que te importa a ti? Segue-me tu.
Então Jesus de Nazaré disse que João ia ficar vivo até a sua volta. Os intitulados pastores dizem aí que o Apocalipse ainda vai se cumprir. E eles dizem também que Jesus está nas portas, que Jesus está voltando. Mas a pergunta que não quer calar é: senhores intitulados pastores, bispo, pastoras e apóstolo e apóstola, se Jesus vai voltar, João tem que estar vivo em algum lugar. Se Jesus vai vir ainda, João tem que estar vivo em algum lugar. Será que João está nos Estados Unidos? Será que João está na África? Está na Índia? Está em Moçambique? Aonde está João? Porque Jesus falou assim: eu quero que ele fique vivo, eu quero que ele fique até a minha vinda, até que eu volte, até que eu venha. Agora, quanto a ti, Pedro, segue-me. Então, cadê João? Abençoados, João morreu. Foi o único apóstolo que viu o juízo sobre os judeus. Foi o único apóstolo que viu Jesus vindo sobre as nuvens em 70 depois de Cristo, vindo com julgamento, vindo sobre o juízo sobre Israel. Foi o único apóstolo. E depois disso, João morreu, abençoados. João não está vivo. Então, falar que Jesus está voltando hoje é dizer que ele é mentiroso. Falar que Jesus está voltando hoje é dizer que o que está escrito na palavra do Pai é uma mentira. Falar que Jesus está voltando hoje é dizer que o que Jesus disse para Pedro, que importa que João ficasse vivo até a sua vinda, foi uma mentira. Jesus não está vindo, Jesus não está voltando, ele já veio. E ele hoje mora em você, ele hoje mora na tua vida, ele mora na minha vida, ele mora em nós. Glórias a Deus. Quem mora em você não precisa votar, abençoado. Quem mora em tua vida, irmã Maria das Graças, não precisa votar. Ele mora em você. Mora ou não mora? Mora. Porque a casa de Deus, antes de 70, era o templo de Jerusalém. Depois de 70 para cá, a casa de Deus são vidas, são pessoas, são vocês. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo disse: ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Versículo 18, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, porque vocês são templo do Deus vivo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, vocês são pedras vivas, são casa espiritual de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6, disse Paulo: e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme a esperança da glória. Nós somos a casa do Pai, ele hoje mora em nós. Quem mora em nós não precisa votar, ele já está conosco. Votar para onde mais? Ele mora em você. Você vai viver tudo quanto ele determinou para você viver. Você vai desfrutar de tudo quanto Cristo conquistou com seu sangue derramado na cruz por você e por mim. Você vai desfrutar de todos os feitos espirituais de Cristo na cruz para mim e para você. Entende? Só que os professores da escola dominical não ensinam isso para o povo. O que eles ensinam para o povo é Santa Ceia, que de santa não tem nada. É o falso batismo nas águas que só serve para tirar a sujeira do corpo e nada mais. É dízimo em dinheiro mensal, sendo que o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro, sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Isso que eles ensinam para o povo. Ele não ensina o evangelho para o povo. O evangelho é proibido de pregar dentro do sistema. Irmão Fabiano Santana, e por que os professores da escola dominical e os intitulados pastores não pregam que Jesus já voltou? Claro que não vão pregar, porque se eles pregar, o cofre vai esvaziar.
Se eles pregar isso aqui, quem é que vai dar poder para eles e quem é que vai dar dinheiro para eles comprar carro novo? Quem é que vai dar dinheiro para esses vira-lata comprar avião, comprar apartamento, comprar jatinho? Para esses cães gulosos? É por isso que eles mentem para o povo, mas é para cima deles com o evangelho da verdade para a gente fazer essa galera calar a boca. Como disse Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 11. Olha, Tito, é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam destruindo famílias inteiras, lares inteiros, casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Eles pregam por ganância. O sistema ensina por dinheiro, o sistema prega por ganância. O Deus do sistema é Mamon, o sistema está montado em Mamon. O sistema ensina por ganância. Eles ganham muito bem para ensinar heresia. Eles ganham muito bem para ensinar mentira. Mas Deus levantou um povo, Deus levantou um exército no Brasil. Oh glória! Deus levantou um exército no Brasil para dizer basta, chega de engano. A graça veio para ficar, para dizer chega de engano, não queremos mais engano, queremos evangelho. Não queremos mais heresias e mentiras e falácia, queremos evangelho, queremos a verdade. Basta, Deus levantou um povo, um exército para pregar, e esse povo são vocês. Vocês que me ouvem aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pela internet. Amém? Deus está levantando homens e mulheres aí corajosos, com espírito de intrepidez, com espírito de ousadia, para dizer, sistema, larga de enganar, basta, chega de engano, agora é graça sobre graça, meu amado. Graça e paz para todos. Oremos. Glórias a Deus. Glória ao Cristo ressuscitado eternamente. Glórias a Deus. Glória, glória. Eu quero mandar aí graça e paz para o irmão Marcos Araújo, para o irmão João Batista, para a irmã Conceição Calmon, para o irmão Elias Paulo, para o irmão Paulo Pires. O irmão Paulo Pires, irmão, está fazendo um live toda sexta-feira à noite, às 8 horas da noite, viu, irmãos? Quem puder acompanhar aí a live do irmão Paulo Pires, sexta-feira, 8 horas da noite, acompanhe, para nós darmos um apoio para o abençoado. Eu, às vezes, quero até acompanhar a live do irmão, mas eu não consigo, porque eu trabalho com vendas, e aqui no estado onde eu moro, devido à pandemia, eles reduziram a frota de ônibus. Então aqui, às vezes eu saio para trabalhar e só passa ônibus de hora em hora, e às vezes eu tenho que ficar num ponto 1h30, 2 horas esperando um ônibus para chegar em casa. E às vezes quando eu chego em casa já é 11 horas da noite, meia-noite. Mas, irmãos, vocês que podem aí acompanhar a live do irmão Paulo Pires, acompanhe. Assista a live do irmão, compartilhe. Vamos nos unir, gente. Vamos nos unir em espírito e em verdade aí, pregando esse evangelho poderoso e dizer para o sistema que basta de heresia, basta de engano. Muitos virão para a graça, viu? Muitos intitulados pastores aí virão para a graça. E muitos já estão vindo para a graça. Tem até intitulado pastor presidente, vice-presidente aí que está vindo para a graça de Deus. Estão entendendo o evangelho da graça e estão saindo do curral e está vindo para a graça de Deus. Glória ao Pai por isso. E muitos ainda virão, porque dentro do sistema religioso também tem filhos do Pai, tem eleito. Estão lá dentro enganados, estão lá dentro sendo manipulados, roubados em nome de Deus. Mas muitos estão abandonando essas empresas religiosas chamadas erradamente de igreja. Vamos continuar desmascarando esse sistema podre, maldito e corrupto, em nome de Cristo ressuscitado, meus irmãos. Quero mandar graça e paz aí para o irmão Elias Paulo, a irmã Vanilda Lima sempre está fazendo live às quarta-feiras, às 9 horas da noite. Eu quero pedir também aos irmãos, vocês que puderem aí participar da live da irmã Vanilda Lima também, às quarta-feiras à noite, participe, né? Vamos nos unir, vamos apoiar os irmãos nas lives aí, pregando o Evangelho da Graça.
Esse evangelho que está crescendo, que cresceu e está crescendo a cada dia para a glória do Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos? Vamos estar sempre junto aí. Graça e paz, irmã Maria das Graças. Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Deus é contigo, Deus é conosco. Enfim, graça e paz para todos. Deus continue abençoando a vida de vocês, pois vocês já são abençoados. Glória ao Cristo ressuscitado. Oremos. Pai dos Espíritos, eu te glorifico, eu te exalto pelos teus grandes feitos. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir fazer uso de uma porção da tua palavra. Essa palavra que não é do homem, mas é do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, continua abençoando o teu povo, pois o teu povo já é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Espiritualmente não nos falta nada. Nós já temos em nós todas as bênçãos espirituais. Mas, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, supra a necessidade dessa mãe de família, desse pai de família que não tem o que comer na sua casa. Abra a porta para essa mãe de família, para esse pai de família. Continua abençoando eles e elas. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, continua abençoando o teu povo. Restaura os casamentos, dá alegria, dá saúde, dá força, muitos anos de vida. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, também eu oro nesse momento, Pai, pelos hospitais, pelos doentes, pelos enfermos, porque Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quero que ore por todos os homens, em todos os lugares, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Meu Deus, tantas vidas que estão nos hospitais, no leito de dor, chorando, gritando, gemendo de dor, dizendo que não aguenta mais. Pai dos Espíritos, cura essas vidas segundo a tua vontade, dá força para eles, dá saúde para eles, muitos anos de vida. Ó Deus, em nome de Cristo ressuscitado, eu oro pelos moradores de rua, pelos bandidos que estão na sarjeta, liberta eles daquelas vidas que eles levam, Pai, de escravidão, aquela vida de angústia, de tristeza pelas ruas, perambulando, dormindo nas ruas, com fome, no relento, ó Pai. Pai dos Espíritos, em nome de Cristo ressuscitado, ó Senhor, liberta essas vidas daquela situação, salva eles, Pai, daquela situação. Eu oro nesse momento, Deus, por esse homem, por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, que está pensando em se matar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, visita eles agora, Pai. Toma eles nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia, glória ao Cristo ressuscitado, Pai. Liberta eles, Pai. Não deixa eles dar cabo da sua própria vida. Livra eles, Pai, em nome do Cristo ressuscitado, segundo a tua vontade. Ó Deus, esse homem, essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, Pai, não deixa, dá livramento de morte para ele e para ela, em nome do Senhor Jesus ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu oro por essa irmã, por esse irmão que está sentindo dor, que tem uma enfermidade, que diz que não aguenta mais. Ah, meu Pai, esse irmão, meu Pai, que está enfermo, que está doente, essa irmã, cura eles, Pai, segundo a tua vontade. Eu não curo ninguém, mas o Deus grandão que eu sirvo, ele continua curando, porque ele não mudou, ele é imutável, ele é Deus. Pai, cura ele segundo a pregação da fé, em nome de Jesus ressuscitado, segundo a tua vontade. Pai dos Espíritos, eu te peço também, ó Pai, dá força para esse irmão que está se sentindo sem força. Pai, dá saúde, dá ânimo, dá alegria, Pai. Pai, a tua palavra nos diz, e eu tomo posse dessa revelação da graça, aleluia. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus não opera no monte, o poder de Deus não opera nas grandes catedrais, o poder de Deus não opera dentro de templos religiosos nenhum. O poder de Deus opera em nós. E esse poder está atuante, está ativo na minha vida. E eu declaro nessa noite, recebam o infinitamente mais de Deus na tua família. Recebam o infinitamente mais de Deus na tua vida sentimental, nos teus negócios. Recebam o infinitamente mais do Pai na tua vida, como disse
disse Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, segundo o poder que opera em vocês, que opera em mim, recebam o infinitamente mais de Deus. Eu declaro a melhor noite da tua vida. Eu declaro o milagre na tua casa, no teu lar, na tua família, nos teus negócios, na tua vida espiritual, sentimental. Eu declaro que tudo vai correr bem na tua vida para a glória do Cristo ressuscitado, porque Deus está na tua vida, Deus está na tua vida, Deus peleja por ti, Deus trabalha por ti, Deus luta por ti, Deus está na tua vida, eleito. Deus está na tua vida, eleita. Recebam o infinitamente mais do Pai nos teus negócios, na tua vida espiritual, na tua vida, no teu casamento. Receba o infinitamente mais de Deus na tua vida nesta noite, em nome do Cristo ressuscitado. Oh glória, 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 oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Recebam o infinitamente mais de Deus na vida de vocês. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor só pertence a Jesus Cristo ressuscitado. Graça e paz para todos. Meus amados, eu tenho aí 2 canais no YouTube que tá assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscrevam no meu canal no YouTube, aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações e vamos estar sempre juntos aí, porque sempre estamos pregando também aí o Evangelho da Graça. Às vezes eu faço live também pelo YouTube e às vezes também eu faço live aqui no Facebook. Então, sempre estou lá postando vídeos novos, mensagens novas e vamos estar sempre juntos aí pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Então se inscrevam no meu canal no YouTube. Lá está assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. A irmã Vanilda Lima também, o esposo dela está aqui na live, irmã Elias Paulo. Ela também tem um canal por nome Graça em Ação. Se inscrevam no canal da irmã Vanilda Lima também no YouTube. E vamos estar aí sempre juntos, unidos, pregando o Evangelho da Graça de Deus. Amém? Graça e paz e até a próxima live. Foi. Um beijo no coração. Até mais.